Passado, ela seria dividida em duas partes. Aqueles que amam a vinda do Senhor. Nós já falamos, eu acho que nós estamos na 5ª mensagem. Eu até brinquei semana passada que eu não sei quando a gente vai terminar essa série. E que bom seria se a última mensagem fosse Jesus voltando, assim. A gente encerra a série com Jesus voltando. Ia ser algo assim maravilhoso, né? Quem sabe? Quem sabe o Senhor não está preparando a sua igreja justamente para subir nesse tempo. Aliás, eu tenho certeza de que é isso que o Senhor tem feito. E aí eu peço que você abra sua Bíblia comigo, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4. Nós vamos mais uma vez meditar sobre esse texto. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Porque já estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está próximo. Sendo oferecido, eu estou com uma Bíblia diferente aqui hoje, me permitam falar isso aqui para vocês. E ela, que é a King James, e ela não traz a parte que está sendo oferecido como oferta de bebida, que eu acho extremamente importante. Outras traduções diz como oferta de libação, que é uma oferta líquida. Eu falei sobre isso e hoje eu vou fazer um resumo, por isso eu estou fazendo questão de citar essa parte. E aí no versículo 7 ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora me é estendida uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Amém? Estão extasiados no Dia das Mães hoje? Comeram muito durante o dia, passearam, foram para o shopping, para o banho, a grande maioria, eu acho. Não sei se o dia teve algum momento que teve bom para isso. E agora eu queria convidar você a meditar nisso aqui. Jesus está voltando, né? A gente nem sabe se a gente vai ter outro Dia das Mães, né? E você já está pensando, nossa pastor, isso já está trazendo um clima apocalíptico. Na verdade, o que eu quero produzir em você é o desejo ou a consciência de meditar no viver intensamente o hoje, que é o dia que a gente tem. É o que a gente tem na nossa mão, é o hoje. Então a gente não pode ficar projetando muito futuro, porque a gente não tem capacidade, não tem condições de saber se o viveremos. A própria palavra de Deus diz que o dia que a gente tem se chama hoje. Bom, nesse texto, na semana passada, nós meditávamos sobre aqueles que amam a vinda do Senhor. E uma das coisas que nós conversamos, embora seja um monólogo, né? Nós falamos sobre o que impedia a gente de amar a vinda do Senhor. E nós falamos sobre o pecado, sobre o amor a essa vida, entre outras coisas. E aí eu falava com os irmãos sobre esse começo do versículo 6, que eu acho maravilhoso, que Paulo, ele vai morrer, e ele sabe disso, e ele está se despedindo já de todo mundo. E ele diz o quê? Eu já estou sendo oferecido como uma oferta. Primeira coisa, ele sempre encarou a vida dele como uma oferta a Deus. Agora, você sabe por quê, basicamente? Eu queria trazer algo novo que o Espírito Santo falou comigo nessa parte. É que a grande verdade é que a nossa vida deveria ser uma oferta. Porque a grande maioria de nós nem vida teria se não fosse Jesus. E se tivesse uma vida, nós poderíamos pensar em que tipo de vida seria essa. Escravizada no pecado, no lamaçal dos vícios, nas prisões que eles proporcionam, uma família destruída, ou isso se tivesse família, né? Abandonada. Mas Jesus, ele vem, ele entra na nossa história e ele faz algo maravilhoso por nós. E ele então nos dá uma segunda chance. Se é uma segunda chance, essa segunda chance deveria ser uma oferta. Essa segunda vida que a Bíblia chama de novo nascimento, que a Bíblia fala que nós nascemos de novo, e ela traz essa ideia de que, olha, a gente colocou um ponto final naquela vida que você vivia,
e você chegou num momento da sua vida que você reconhece que essa vida ela simplesmente acabou e ela te trouxe muito prejuízo e muita dor, e você a partir de agora entregou a vida para Jesus. Então essa vida deveria ser uma oferta. Foi assim que Paulo encarou. E ele descreveu que tipo de oferta é essa, uma oferta líquida, no sentido de dizer que todo o serviço que ele prestou ao Senhor aqui não era o fundamento da sua vida espiritual, mas o seu próprio relacionamento com Deus. Porque a oferta líquida no sentido de que ela escorre e que tudo passa. Então Paulo está fundamentando a vida dele no próprio Senhor Jesus. E aí a partir daí nós precisamos começar a pensar sobre que tipo de vida a gente precisa ter, ou melhor, qual é a vida daqueles que amam a vinda do Senhor. Na semana passada nós vimos a vida daqueles que ainda não amam a vinda do Senhor, tem medo da vinda do Senhor. O assunto escatologia é um assunto ainda muito assustador, evitado até. Mas eu quero lembrá-lo que evitar o assunto não muda o fato de que ele é real. E hoje eu queria falar sobre que tipo de vida a gente deve ter. E eu quero ser muito breve, porque a gente tem o tempo um pouco reduzido hoje. E por isso eu quero ser objetivo. A primeira coisa que a gente precisa viver é uma vida de santificação. Leia comigo aí, se você tiver com a sua Bíblia em mãos, João capítulo 3, versículos 2 e 3. E assim, esse texto, ele falou muito ao meu coração. A minha filha, Elissama, ela estava fazendo devocional nesse versículo. E ela me chamou: pai, me explica esse texto. E aí eu fui lá explicar o texto. E quando eu expliquei o texto, eu disse: nossa, que texto é esse? Poderosíssimo. E ele cabe perfeitamente, e é sobre aquilo que a gente está tratando aqui. 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Por isso, assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Pois então, o que esse texto nos revela é que ninguém que verdadeiramente ama a vinda de Jesus, vive como se não fosse encontrá-lo. Porque é incoerente o estilo de vida que alguns cristãos vivem. Porque ao mesmo tempo que eles nutrem uma esperança de se encontrar com um noivo que é santo, que é puro, eles mesmos não se purificam para se encontrar com um noivo que é puro. Portanto, as nossas atitudes falam muito mais alto do que nossas palavras. Não importa as canções que cantamos, não importa as roupas que vestimos, não importa as publicações que fazemos nas nossas redes sociais. O que realmente importa são as ações de santificação que nós temos ao Senhor dia após dia. Porque se amamos a vinda do Senhor e entendemos que Ele é puro, eu também me purifico. Ele diz, o apóstolo João diz: se eu tenho a esperança de me encontrar com meu noivo, eu me purifico. Se eu anseio me encontrar com o meu noivo, eu me santifico, eu me afasto do pecado. A certeza, queridos, de que um dia nós vamos comparecer diante do Senhor, ela deve nos impulsionar a ter um coração com amor e reverente à vontade do Senhor. Se a gente não está vivendo esse tipo de vida, é que na verdade o que nós temos é uma leve expectativa, ou pode até ser grande, de que de alguma maneira Deus vai nos levar apesar do nosso estilo de vida, que nós estaremos com o Senhor apesar do nosso estilo de vida. Mas deixa eu ser claro, porque minha função ao pregar a palavra de Deus é trazer luz e a verdade ao seu coração. Sem santificação ninguém verá o Senhor.
Hebreus capítulo 12 diz isso: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós não nos encontraremos com o nosso Senhor se nós não nos santificarmos. Quantos estão entendendo? Diga amém. E o que é ser santo, gente? É participar da natureza do próprio Jesus, é compartilhar a vida dele, é viver vida de céu. Agora, é bom que se entenda que ser santo no nosso contexto humano não é ser perfeito, mas é ser separado para uso exclusivo de Deus. Embora em algum momento a gente vá cometer algum erro, alguma falha, por isso mesmo João disse: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecarem, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, porque a justiça dele cobre a nossa injustiça. Mas o fato é que nós não temos amizade com o pecado. O fato é que nós não aceitamos e não acomodamos o pecado na nossa vida. Quantos estão entendendo? Ser puro, como diz o texto, é muito mais do que ser limpo. Porque algo pode ser limpo e não ser puro. Por quê? Porque ser puro é ausência de mistura. Eu sempre gosto de dar um exemplo seguinte: se eu pegasse essa água aqui, ela é H2O puro, sim ou não? E vamos supor que eu comprasse um kisuke, daqueles que a gente vendia lá nessa época de 20 centavos, assim. E eu colocasse aqui, continuava puro sendo água? Não, tem uma mistura agora. Porém, também não está sujo, só não está puro. E o que acontece é que muita gente vive na igreja sem pecar, pelo menos ainda no seu em seus atos externos, ou naquilo que é concernente ao que os outros veem. Mas o seu coração é plenamente contaminado e misturado com aquilo que não vem de Deus. E o Senhor está nos chamando à pureza. O Senhor está nos chamando a desejar o que Ele deseja, amar o que Ele ama, viver o que Ele vive, falar o que Ele falaria. Essa é a vida que o Senhor tem esperado de nós. E se amamos a vinda de Jesus, nós iremos nos propor a viver essa vida de santificação. Santificação é diferente de santidade. Até porque, coloque uma coisa no seu coração, caso você ainda não saiba: ninguém nessa vida alcançará o estado pleno de santidade, mas todos nós podemos viver uma vida de santificação, de um processo constante, onde nós estamos abandonando, vencendo o pecado, lutando contra ele, renunciando às iniquidades desse mundo. Quantos estão entendendo? Digo amém. Então, o desejo do Senhor é extinguir a influência de outros amores no nosso coração. Isso é ser puro. É quando não existem outros amores. Tem uma canção que a gente canta, que o fogo de Deus, ele queimou os outros amores. O que isso quer dizer? Isso quer dizer é que existe sempre alguma coisa concorrendo dentro de nós, pelo lugar de Deus na nossa vida. Nossos desejos, nossas paixões, tudo isso, a gente vai dando o mesmo nível de importância e de valor que muitas vezes damos ao Senhor. Isso tem poder de concorrer quando não deveria ter. Então nós precisamos eliminar, extinguir toda e qualquer influência de outros amores, de outras paixões, de outras prioridades. Aqueles que querem de fato estar com o seu noivo precisam se santificar. Olha o que o apóstolo Paulo disse ao escrever para Tito, no capítulo 2, versículos 11 e 13. Tito 2, 11 e 13. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa na era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu quero te mostrar duas coisas nesses dois textos que nós lemos inicialmente. O primeiro diz
que se nós temos a esperança no futuro de encontrar com Jesus, nos santificamos hoje. O segundo texto nos diz que se nós olharmos para a graça, também nos santificamos hoje. Existem dois lugares para os quais devemos olhar para que nos santifiquemos no momento atual, na era presente. Devemos olhar para o passado e devemos olhar para o futuro. Ao olhar para o passado, eu olho para o que Ele fez. E ao olhar para o futuro, eu olho para o que virá e do que será a nossa vida com Ele. Se nós não tem como nos santificarmos, queridos, se nós não meditarmos, não refletirmos sobre o que Ele fez na cruz, e também não meditarmos sobre o fato de que Ele virá para buscar a sua noiva. São as duas coisas. Eu falava com a minha filha, e dizia assim para ela: filha, estava conversando e ela lendo João, ela está fazendo devocional no livro de João. Então boa parte das coisas que eu estou falando para vocês, esse foi um devocional entre eu e minha filha. A gente conversando, e ela falou sobre, lá o capítulo 4 de João, ele fala sobre que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Porque a reflexão é mais ou menos assim: como é que eu começo a amar alguém? Quando eu descubro que essa pessoa me amou primeiro. Nossas relações, elas funcionam mais ou menos assim. Nós amamos os nossos pais quando nós percebemos que eles nos amam. À medida que a gente vai crescendo em experiência, desde a nossa infância, vai vendo cuidado, proteção, que nos alimenta, que nos supre, que Ele traz provisão, a gente vai nutrindo amor. E boa parte do fato de nós não nos santificarmos e de nós não amarmos a Deus a ponto de nos santificarmos é porque a gente reflete pouco sobre o que Ele fez por nós. Ou poucas pessoas acreditam em um sacrifício pessoal de Jesus por você. Você acredita que Jesus morreu por todo mundo, mas você não consegue enxergar isso de maneira pessoal. Que Ele morreu pelos seus pecados. Sim, morreu por você, por aqueles pecados que você cometeu durante toda a sua vida, por todo o adultério, por toda a prostituição que você pessoalmente cometeu, por todo o vício que te domina pessoalmente, ou te dominava. Você sabe por que as pessoas, e eu posso falar por mim, mas eu tenho quase certeza que se nós conversarmos com todas as pessoas que têm um relacionamento forte com Jesus, nós chegaremos a uma conclusão: essas pessoas não param de meditar um minuto sequer sobre a obra de Cristo no passado e sobre a esperança do futuro. Porque eu não paro. Eu falava outro dia, eu estava sentado com o Diego, eu estava falando para ele: Diego, às vezes eu fico olhando para a vida dos outros, gente. Nesse sentido assim, nossa, há um tempo atrás tu estava vivendo uma miséria, eu estava vivendo uma vida difícil, mas olha onde Deus te colocou. Olha o que Deus está fazendo, e eu fico grato pelo que Deus faz na vida dos outros, além do que Deus faz na minha. O tempo todo eu estou meditando sobre a graça de Deus salvadora, que se mostrou salvadora a todos os homens. E aí, o Tito ele diz que essa graça que se mostrou salvadora a todos os homens, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Se você acredita numa graça que te perdoa e te autoriza a voltar a pecar, eu quero te mostrar a graça bíblica. É aquela que te perdoa e te fortalece para não mais pecar. Essa é a graça bíblica. A graça barata que as pessoas creem é: Deus me perdoa, eu vou lá e vou pecar de novo, Ele me perdoa de novo, eu vou pecar de novo, Ele me perdoa de novo. Eu quero dizer que essa graça é uma graça barata, não é a graça de Cristo. Porque a verdadeira graça, ela te empodera para vencer o pecado. Ela te fortalece para vencer o pecado. É o que está escrito aqui. Agora, por que não fazemos? Porque não meditamos no sacrifício dele de maneira pessoal. Porque não refletimos sobre a era vindoura, sobre a esperança que nós temos em Cristo da sua volta. Porque não amamos a sua vinda. Se você não olhar para frente, mas também olhando para trás, é quase que impossível você se santificar no presente. Você precisa refletir o tempo todo. O que Deus faz na minha vida? O que Ele fez por mim? O quanto Ele me perdoou? O quão pecador eu era? E eu merecia uma segunda chance? O que eu merecia? Eu merecia a morte. Eu acho engraçado como as pessoas, elas acham que elas merecem alguma coisa. Nós merecemos a morte.
Mas Jesus vem com a sua graça, nos dá uma segunda chance, paga a dívida que nós tínhamos e nos dá uma segunda oportunidade. Quem ama a vinda de Jesus, reflete sobre a graça, reflete sobre a esperança e santifica. Segunda coisa, que quem ama a vinda de Jesus, queridos, essa pessoa, ela tem paixão, devoção por Jesus. Existe um grupo de pessoas que conhece muito de Bíblia, mas é só letra. Não tem devoção, não tem, só é conhecimento, é o poder da letra. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Existem pessoas que são grandes conhecedores das Escrituras. Por isso, querido, que uma das coisas que eu evitei durante esta série foi trazer o ensino escatológico, embora na próxima talvez eu já vá trazer alguma coisa, mas eu fui postergando isso o máximo que eu pude, porque mais importante do que você conhecer, é você se apaixonar por Jesus, porque o conhecimento sem devoção, ele é vazio, ele não te leva a lugar nenhum. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 5, coloca na tela aí. E a esperança não nos decepciona. Toda vez que você vê a palavra esperança, está falando da volta de Jesus. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E é nesse lugar de devoção que recebemos, por meio do Espírito Santo, a graça que inunda o nosso coração e nos faz ter fé nas Escrituras. Querido, o primeiro texto que a gente leu, ele é claro, que o Senhor reservou uma recompensa para todos que amam a vinda do Senhor. E se você bem lembrar, uma das coisas, das maldições que vem sobre a igreja, de acordo com Coríntios 12, 26, 2 Coríntios 12, é que maldito é todo aquele que não ama o Senhor, que faz uso do seu nome de maneira religiosa, mas não ama de fato, mas não se santifica, mas não se arrepende dos seus pecados, mas não abandona as suas práticas de pecado, mas dizem amar o Senhor. Não é verdade, não é verdade. E eu vou dizer algo que não sou eu quem está dizendo, é a própria palavra. A Bíblia diz que quem diz isso, e quem vive dessa maneira, dizendo que ama o Senhor, mas não é capaz de nutrir devoção e obediência, é mentiroso. É mentiroso, e é por isso que está debaixo de maldição. Porque quem mente tem a sua paternidade estabelecida. Satanás, ele é o pai da mentira. Nós precisamos nos firmar na verdade. Nós precisamos então nos arrepender e desenvolver e nutrir no nosso coração devoção, paixão pelo Senhor. Deus estabeleceu meios pelos quais nós podemos receber a sua graça, contemplar a sua glória. O que nós precisamos fazer é nos sentar. O Eric, quando ministrava, ele deu o exemplo de Marta e Maria. Quando Maria sentou aos pés de Jesus, a frase de Jesus é maravilhosa. Se você nunca meditou sobre ela, medite sobre ela. Jesus disse, Marta está reclamando para Jesus, não te importas que ela fique aí, enquanto eu estou aqui trabalhando, estou parafraseando. E aí ele disse assim, Maria, tu está muito atribulada. Aliás, Marta, tu está muito atribulada. Maria escolheu a melhor parte. E aí, um pouquinho antes, ele diz assim, não precisa de tudo isso, só precisava de uma coisa: devoção. Sentar aos pés, amar Jesus. É o que a gente precisa. Nós precisamos amar Jesus. Como é que você vai gerar amor no seu coração por Jesus? Refletindo, se deixando ministrar, abrindo o seu coração, olhando para si mesmo e vendo quão destruído está o seu interior, quão destruídos estão as coisas ao seu redor, quão incapaz nós somos de gerir nossa própria vida. E aí quando você olha um Deus que está disposto a cuidar de tudo aquilo que nós somos incapazes de cuidar, isso vai começar a gerar amor no teu coração por Ele. Por isso devoção é tão importante. Por isso nós precisamos colocar o nosso coração em Jesus.
Uma terceira coisa, sobre aqueles que amam a vinda de Jesus: eles vêm à igreja, eles congregam. Lá em Hebreus 10, 25 diz o seguinte: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do fim. Congregar é escatológico. Congregar é escatológico. Principalmente à medida que o tempo do fim se aproxima. Não, hoje eu vou para a igreja não, porque eu vou para o banho, eu vou para o shopping, eu vou passear com a minha família. Querido, eu vou dizer uma coisa, que eu sinto que é muito de Deus. A pastora teve um sonho recentemente, e ela acordou e me contou esse sonho, e eu me pus a orar para discernir espiritualmente. E nesse sonho, ela via uma espécie de idolatria pela família. E aí você já pode ficar assim, porque olha só, olha como isso é paradoxal, é difícil de entender. É porque, embora a família ela esteja em escala número 1 na prioridade de Deus, ela não é Deus. Se ela fosse Deus, não haviam textos que dissessem que nós não devemos amar a Deus mais que nossa mãe, nosso pai, nossos filhos, nossos irmãos. Mas o que nós vivemos na nossa geração? Uma idolatria pela família, pelo bem-estar e conforto familiar. As pessoas fazem tudo em nome da família. Sabe qual é o problema, o engano, o engodo aí? É que pelo fato da família estar na escala número 1 de Deus, a gente confunde a família com o próprio Deus. Mas a nossa família não é Deus. Deus é Deus. E muitas coisas você está deixando de entregar ao Senhor em nome da sua família, acreditando que está fazendo isso por amor a Deus. Quero dizer que você está enganado. Você está enganada, você está vivendo um sofisma do diabo. Porque a sua família não é Deus, embora seja o que há de mais precioso nessa terra que Deus legou a você, ela não é o próprio Deus. Então não entre em idolatria pela sua família, porque o que eu vejo de homens e mulheres, em nome da sua família, abandonarem a vontade de Deus, porque acham erroneamente que estão fazendo a vontade de Deus. Não, a minha esposa não quer ir hoje para a igreja, porque ela quer ir para o shopping. Então minha esposa ela é prioridade, né? Porque é assim que o Senhor quer. Então eu vou levar minha esposa para o shopping e não vou ao culto. Cuidado, você está entrando num caminho muito perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. Porque você está começando a perder a sensibilidade entre o que é Deus de fato e o que Deus ama. Embora Deus ame em escala prioritária a sua família, Ele deseja ser amado acima de todas as coisas e todas as pessoas, inclusive nossa família. Não caia nessa idolatria. O que a gente mais vê é pessoas em nome da família abandonando Deus, não honrando seus compromissos com o Senhor, não andando em santificação por causa da sua família, não congregando por causa desse aspecto. E não é apenas, e nesse congregar que a gente deve ir, não é só para a gente sentar aí e ficar esquentando o banco, não. A gente precisa cumprir propósito. A gente precisa viver o plano de Deus para a nossa vida. Dada a advertência do Espírito Santo, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça. O Senhor está lhe chamando a um arrependimento para que o Senhor lhe vire a prioridade máxima da sua vida. O que o Senhor também tem nos chamado é para viver de maneira íntima essa vida coletiva. Fugir disso, querido, é fugir da vontade de Deus. É na coletividade que Jesus se manifesta. Não, eu posso ter uma vida sozinho com Deus, sozinho. Nem Deus vive só, Ele vive uma unidade de 3. Se a essência do próprio Deus é a coletividade,
Nós não podemos desfrutar da plenitude de Jesus sozinhos. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos caminhar juntos, nós precisamos aprender a nos perdoar, nós precisamos aprender a nos amar, nós precisamos aprender a nos submeter, nós precisamos aprender a viver a palavra de Deus uns com os outros. Uns com os outros. Só que Satanás, de maneira muito ardil, ele tem feito as pessoas acreditarem que é possível ter um relacionamento com Deus isolado, sozinho. Não é. Como é que você vai viver o evangelho? Me diz aí. Ah, porque tem tanta gente falsa na igreja, pastor. Essas pessoas são as que mais formam em Cristo em nós. Quanto mais gente falsa na tua vida, mais Cristo será formado em você. Porque Jesus lidou com Judas, que entregou a própria vida dele. Nós teremos os nossos na nossa vida. Mas aí, a igreja é feita só de gente assim? Não. Quando você se fecha para as experiências ruins, você também se fecha para as boas. Porque nem todo mundo vai ser essa ponte para a frustração. Muita gente dentro da igreja, até porque, gente, a igreja está dentro da igreja. Aqueles que entenderam. Jesus, quando vier buscar a sua igreja, ele vai buscar a igreja no meio da igreja. Isso quer dizer que a igreja que a gente entende como um ajuntamento de pessoas, não é a igreja que a Bíblia descreve. A igreja, a noiva, ela tem características próprias. E dentro dessas características, só estar dentro de um templo não nos faz noiva. Não nos faz noiva. Só participar dos cultos aos domingos não nos faz a noiva. A noiva tem intimidade, tem devoção, ela tem relacionamento, ela conhece o que está no coração do seu noivo, ela ama o seu noivo, ela vive diariamente com o seu noivo. Então aqueles que amam a vinda de Jesus, eles congregam e não congregam de qualquer maneira. Eles vivem a vida de comunidade. Eles entendem, eles têm a mente, na sua mente, eles têm o entendimento de que o Senhor, de que tanto as coisas boas quanto as ruins, elas servem para nos moldar, para nos preparar, para nos fazer semelhantes a Jesus. Então, não deixe de congregar como é costume de alguns. E por fim, a última coisa que a gente precisa fazer, que alguém que ama a vinda de Jesus faz, é pregar. Eu já falei sobre isso em outras mensagens, mas eu quero reforçar isso novamente. A parábola dos talentos está dentro de um contexto de explicação escatológica. Os discípulos perguntaram, quando é que vão acontecer essas coisas? E aí Jesus começa então a trazer uma série de parábolas falando sobre a volta e os últimos dias. E uma dessas parábolas ele fala da parábola dos talentos, de alguém que recebeu algo para administrar, para multiplicar, até que ele voltasse. E aqueles que amam a vinda do Senhor serão achados pregando a palavra, falando do amor e da sua própria experiência com Jesus para as pessoas. Vão ser achados compartilhando a vida de Deus com outros. Por isso que eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Um pouquinho antes do texto que é... Os versículos anteriores do texto que nós lemos, do texto inicial, ele diz o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo
em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Nós vamos falar disso aqui. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o teu ministério. E esse versículo ele está localizado um pouquinho antes do texto base daquilo que nós começamos aqui sobre amar a vinda do Senhor. E esse é um ponto que ele tem a capacidade de resumir todos os outros que nós falamos até aqui. Nós precisamos ser achados pregando a palavra de Deus, a tempo e a fora de tempo. E existem duas coisas que são fundamentais nesse processo. É você se submeter aos líderes que Deus colocou sobre a sua vida. Porque é impressionante como as pessoas hoje são cheias de vontades. Elas não se submetem mais aos seus líderes, elas sempre acham que elas têm uma ideia melhor, que elas fazem melhor. Eu sempre gosto de falar o seguinte: embora essas pessoas achem isso, elas não têm frutos de que provem isso. Porque as mesmas pessoas que decidem não se submeter aos seus líderes não têm fruto nenhum para apresentar. Mas sempre que o seu líder fala, eles acham que eles podem fazer melhor. Eu acho impressionante isso. Fundamentado no quê? Se alguém chegar comigo e eu der uma instrução como seu pastor, e você disser para mim que não concorda, você vai ter que me mostrar os seus frutos para dizer que aquilo que Deus falou comigo não é certo, porque o que está acontecendo contigo está frutificando. Só que essas mesmas pessoas, elas não têm fruto nenhum para apresentar. Nenhum. A Bíblia diz: pelo fruto conhecereis a árvore. Pessoas sem frutos não podem senão obedecer à voz daqueles que Deus colocou sobre eles. Para frutificar, a gente vai e a gente fala com os nossos discípulos e nós dizemos: nós vamos tomar esse caminho aqui. Lá pelas tantas, ele está fazendo as coisas do jeito dele. Sabe qual é o resultado final disso? É o que está escrito aqui. Ele vai escolher líderes de acordo com o seu bel prazer. Ah não, hoje a gente vive isso. Gente, isso vai acabar, isso tem que acabar no meio da igreja. Ah não, eu não estou mais me sentindo bem com o meu líder. Oh, e quem disse que é a respeito dos teus sentimentos? Sabe por que não está se sentindo bem? É porque te confrontou. Sabe por que não está se sentindo bem? É porque não está de acordo com a sua vontade, por isso não está se sentindo bem. É um negócio de eu não estou me sentindo bem. Desde quando isso foi fundamento para a gente tomar alguma decisão na vida espiritual, gente? Nunca. O que eu sinto está numa escala de hierarquia em último lugar. Existem outros parâmetros, outros princípios pelos quais nos movemos para definir e tomar uma decisão. Mas a gente olha para o líder fulano, aí diz: eu queria ele como meu líder. Meu irmão, acabe com isso. Submeta-se ao seu líder espiritual, aquele que Deus colocou como autoridade. Você não está lidando com ele, você está lidando com a autoridade que há sobre ele. E quem lida com a autoridade, lida com o próprio Deus. Você está lidando com o próprio Deus. Tire os homens da sua visão, não completamente, mas tire. Em algum momento, Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Os líderes também têm que assumir responsabilidades. Mas você, ao olhar para uma autoridade, pare de elencar as suas preferências e olhe simplesmente para a autoridade de Deus. Eu vou dizer que Deus vai te prosperar, é aí, é dessa forma. Você vai olhar, você vai pensar, você pode até pensar: eu acho que meu líder está fazendo errado, eu acho que meu líder está tomando o caminho errado. Mas você obedece, porque o próprio Deus vai falar com ele. E eu quero dizer, mesmo que ele esteja, a não ser com exceção de pecado,
Nós estamos falando de direções ministeriais, por exemplo. Direções para a sua vida. Ele está ali mostrando uma coisa para você. Você não, não acho que é isso não. Não vou fazer isso não. Ele está dizendo, meu irmão, vai lá, peça perdão da sua esposa. Você não vai. Minha irmã, libere perdão para o seu marido. Você não libera. Porque você acha que você sabe. Mas cadê o fruto do seu conhecimento? Me diz aí. Me diz. Não tem. Se não tem, a gente submete. Eu não estou falando para você nada que eu não tenha vivido. Porque por muito tempo eu fui extremamente arrogante nesse sentido. Às vezes eu ficava pensando assim, ó, não, de mim vai nascer algo poderoso assim, que eu não vou precisar de ninguém. Porque eu sei que eu posso fazer. Aí um dia eu fui para um congresso de homens aqui na Monte Carmelo. E ali foi o despertar de algo que mudou minha vida. Enquanto o pastor pregava, ele disse assim, querido, a obra de Deus ela é grande demais para ser feita por um homem só. E aí depois eu ouvi o pastor Danilo Figueira, eu li um livro dele, ele diz assim, querido, nós não inventamos nada, nós só damos continuidade àquilo que homens de Deus já fizeram no passado. É muita pretensão alguém querer começar alguma coisa a partir de si. Gente, quando isso caiu no meu coração, eu disse, meu Deus, quão arrogante eu sou. Aí sabe o que eu fiz? Eu vou me submeter aos meus líderes. Eu vou sentar e vou aprender com os meus líderes. E sabe o que tem acontecido? Deus tem prosperado a minha vida, essa igreja. Eu tenho certeza que esse é um dos motivos. Esse é um dos motivos. Porque o Senhor, Ele se agrada daqueles que submetem-se e não escolhem mestres para si mesmos, porque são incapazes de ouvir a verdade. Tem pessoas que quando são confrontadas, eles querem abandonar seus líderes, querem ir embora. Não vou mais ficar nessa igreja, não vou ficar mais nessa célula, não vou ficar... Querido, eu não estou falando de abusos espirituais, porque existem abusos espirituais. Existem líderes que são abusivos. Eu não me refiro a isso, eu estou falando daquele confronto legítimo em amor bíblico, onde alguém olha para você e diz assim, querido, você está errado. Mas mesmo assim, com a fórmula bíblica, você não consegue se submeter do tamanho ao seu orgulho. Quem ama a vinda do Senhor, está se alinhando com a sua liderança. Está se alinhando com as suas autoridades. Está submetendo a sua vida àquilo que Deus está falando no coração daqueles que estão acima de você. Pasmem vocês, eu não vou citar nome por uma questão de ética. Não, eu nem vou citar o caso porque algumas pessoas estão aqui, isso pode sair e seria antiético, por conhecer o caso. Mas o que eu vejo de pessoas procurando mestres para si me assusta. E isso é característica de gente que não tem mais condições de ouvir a verdade de Deus. Então nós precisamos abrir o nosso coração para pregar a palavra, estando submetidos às autoridades que Deus constituiu sobre nós, ouvindo a verdade. Então nós devemos apresentar a nossa vida